Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. E antes da aula começar, saiba que essa resolução foi retirada de um aulão de física que eu dei, resolvendo todas as questões de física do Enem 2022. Então, caso essa seja sua primeira vez aqui, recomendo que você assista todas as outras resoluções lá no aulão. Particularmente, acho que o aulão tá bem legal, porque eu expliquei bastante teoria, passei alguns macetes para resolver questões de vestibular e também dei dicas de interpretação de exercício. Então dá uma passadinha lá se for do seu interesse. O link vai estar na descrição e no final do vídeo. E se você gostar, se eu te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você goste e bons estudos. Agora bora pra aula. 11º exercício. Meu Deus do céu, nem acredito que a gente tá acabando. Espero que exista alguém aqui ainda até esse momento. Eu vou ficar muito triste se as pessoas estiverem desistindo de assistir isso, porque tá dando muito trabalho. Mas vamos lá, estamos acabando. Essa questão 119, ela é fácil, eu diria, mas vai soar estranho o que eu vou dizer, mas ela é fácil se você souber o que tu tá fazendo. Porque não tem nenhuma conta muito difícil e não tem um raciocínio também muito elaborado. É quase que aplicação de fórmula. Mas para isso você tem que entender bem o circuito e como ele funciona. Então aqui ele disse pra gente que a gente tem uma lanterna que funciona com 3 pilhas, né, de uma determinada resistência aqui, de 0,5 ohms cada, e estão ligadas em série. Então ele deu muita informação pra gente. E aí o primeiro passo que eu sempre recomendo para vocês é esboçar o problema. Então fizemos um circuito aqui com 3 resistências ligadas em série, que seriam as 3 pilhas, né? E essa resistência é a lâmpada da lanterna. Aí ele falou que para acender essa lâmpada, né, ou seja, as especificações relacionadas a essa resistência aqui, que eu chamei de R2, são essas em amarelo aqui, uma DDP de 4,5 volts e uma potência de 4,5 watts. Ele também trouxe para a gente uma força eletromotriz relacionada a cada pilha. Ou seja, cada pilha aqui vai funcionar como um gerador, né? Sempre que a gente está falando de força eletromotriz, estamos falando de geradores. E o que são geradores? Bom, o nome é bastante intuitivo, geradores elétricos. Eles geram energia elétrica, mas na verdade eles não geram, eles geralmente transformam algum tipo de energia em energia elétrica. Então teríamos aqui 3 força eletromotriz, né, que a gente representa por esse E aqui, associada a cada pilha. Porém, esse exercício tem uma pegadinha. Na verdade, não é uma pegadinha, é uma complicação pra gente. Ele falou que uma pessoa bem esperta trocou a polaridade de uma das pilhas, né? Ele comete aqui, o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Ou seja, onde era para ser positivo, ele colocou negativo e vice-versa. Quem nunca colocou uma pilha errado num controle, não é mesmo? Eu já fiz essa consideração aqui no nosso exemplo. Eu coloquei aqui na última, olha. Veja que ela está posicionada com o lado positivo para a esquerda, né? E nos outros aqui estamos com a polaridade positiva na direita. Então essa resistência aqui, esse gerador, essa pilha que está em laranja para a gente, ela na verdade vai agir como um receptor. E ele é bem parecido com a definição de gerador. Só que enquanto o gerador a gente transforma outras energias em energia elétrica, um receptor pega a energia elétrica e transforma em outro tipo de energia. Geralmente energia térmica. Carros elétricos, por exemplo, possuem motores que são baseados nesse conceito de receptor, porque eles recebem eletricidade, né? Você carrega ali a bateria do carro e ele transforma em energia mecânica. E temos muitos dispositivos que funcionam de forma semelhante. A maior dificuldade do exercício era basicamente isso, porque você tem que entender então que quando a corrente passa por essa pilha, ela vai estar perdendo energia e não ganhando. Ela vai estar transformando a energia que passa ali naquele momento. É importante destacar que a nossa corrente aqui, ela está num circuito de malha simples. Ela não precisa lidar com a dúvida de qual caminho perseguir. Essa é a definição mais básica de uma malha simples. Perceba que ela não tem nenhuma bifurcação no circuito. Então, a partir daí, o nosso primeiro passo é encontrar quem que é esse R2 aqui da lâmpada. E para isso servem as especificações que ele passou para a gente.
da tensão, da DDP e da potência. Porque qual que é a lógica? Para a gente achar a corrente que ele pede, temos que ter a soma de todas as DDPs ali, da tensão, ou, de outra forma, das forças eletromotrizes, e também da resistência equivalente, né? Ou seja, a soma de todas as resistências do nosso circuito. A única informação que falta é calcular essa resistência. Todas as outras, olha, a gente já tem a força eletromotriz e as resistências da pilha. Lembrando também que esse receptor pode ter o nome de força contra-eletromotriz, tá? Você pode ver esse termo por aí nos seus estudos. E a gente representa, né, quase esqueci de comentar, o receptor como um ezinho e esse tracinho aqui, ó, para dizer que é o oposto da força eletromotriz. Bom, vamos lá. Então tem duas formas da gente calcular esse R2. Talvez o jeito mais físico, vamos dizer assim, que a maioria vai optar por fazer dessa forma, é querer usar a primeira lei de Ohm, que nos diz que a tensão, né, a DDP é igual a R vezes I. Só que para isso a gente tem que achar a corrente. E para achar a corrente, perceba que a gente tem a informação de potência. Então teríamos aqui que usar a equação que a gente acabou de usar no exercício anterior, né? P igual a U vezes I. Ou o famoso π, né? Que é o que eu estava usando. Aí aqui a gente isola a corrente. Teríamos potência dividido pela DDP. Potência é 4,5, a DDP também é 4,5, né? Ambas já estão no Sistema Internacional de Medida, então teríamos aqui o valor de 1 ampere. Aí pegamos esse valor, voltamos aqui para a nossa primeira equação de Ohm, isolamos a nossa resistência, ficaria a DDP dividido pela corrente, então a nossa resistência, que é R2, né? Esqueci de colocar, nosso R2 seria o 4,5 dividido por 1, que dá 4,5 ohms. Perceba que interessante, ó, tudo deu 4,5 para a gente. A resistência, a potência e a tensão. Mas é importante destacar que a resistência é de fato fixa, tá? Ela vai sempre ser 4,5. E sabemos disso lá dos estudos, né? Lembra do gráfico da resistência? É sempre uma reta, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito agora, é só uma curiosidade. Mas a potência e a DDP podem variar. Ok, mas a resistência nunca vai variar. Você também pode ter a dúvida de que, professor, poderia usar uma outra equação para achar a resistência direto? Poderia sim. Você poderia usar a potência igual a U ao quadrado dividido pela resistência. Aí aqui você, né, isolaria o R, ficaria U ao quadrado dividido pela potência, né, ficaria 4,5 ao quadrado por 4,5, corta o 1 quadrado com 4,5 também daria 4,5 ohms. Mas isso nada mais é do que usar a primeira lei de Ohm dentro da equação do π que a gente tem. Olha aqui, ó. Isso aqui só significa que a gente achou ela independente da corrente. Se eu pegar a corrente, né, e isolar lá na primeira lei de Ohm, que é U igual a RI, se eu isolar aqui, vai ficar a DDP dividido pela resistência. Aí eu volto ela aqui na minha equação, olha. Ficaria a potência igual a DDP dividido por R, vezes U, que dá U ao quadrado sobre R. Justamente a equação que a gente tem aqui. Bom, então agora a gente tem R2 igual a 4,5 ohm e podemos achar a corrente considerando que é a própria primeira lei de Ohm. Só que tem que ter a noção de que a gente tem que olhar para o sistema inteiro, fazer todas as somas. E por isso eu gosto de usar uma outra abordagem, que é utilizar a famosa lei de Polier, ou Poliet, tanto faz o nome. A lei de Poliet, essa aqui na esquerda, determina justamente para a gente a corrente quando a gente tem esse sistema envolvendo geradores e receptores. Ela surgiu por causa desse contexto, que é justamente o que a gente quer. Esse sinalzinho aqui, né, o sinalzinho de soma, ou seja, eu estou falando que eu vou somar todas as forças eletromotrizes. É muito estranho falar força eletromotriz, isso provavelmente está errado, é só força eletromotriz, não tem plural. E subtrair a soma das forças contra-eletromotriz, ou dos receptores. Tudo isso dividido pela soma das resistências dos dispositivos ali. Nesse caso, seria o nosso R2 só, né, que é a nossa lâmpada. A soma do R, que seria a resistência dos geradores. No nosso caso aqui seria essas duas pilhas, né, que estão gerando a energia para a gente, ou transformando. E a soma
das resistências associadas aos receptores, que no caso seria o 0,5 aqui. Outra forma de pensar é, se você não quiser decorar essa equação, é só fazer a soma, né? Pensar em eletromotriz total menos as forças contra a eletromotriz total dividido pela resistência total ou resistência equivalente. Bom, aqui temos todos os valores, né? Eu vou escolher esse método aqui da esquerda, usando a lei de Polier. Ó, repara, então a gente vai fazer a soma da força eletromotriz, né? Vou abrir um parênteses aqui e a gente tem, olhando aqui do ladinho, ó, a gente tem duas forças eletromotriz. Então teríamos 1,5 volts mais 1,5 volts, menos a soma das forças contra a eletromotriz, que aí nesse caso aqui seria 1,5 também, né? Que a gente só tem um receptor. Então 1,5 dividido pela resistência total, né? Ou a soma da resistência do R2 que a gente tem dos dispositivos, que é 4,5, mais a soma das resistências dos geradores, ó, que no caso cada uma tem 0,5, então dá 1, menos, mais, a resistência é sempre a soma, tá? Mais 0,5 aqui do receptor. Isso aqui vai dar 3 menos 1,5, né? 1,5 mais 1,5 é 3, dividido por meio mais 4,5 dá 5, e 5 mais 1 dá 6. Então isso aqui dá pra gente 3 menos meio menos meio não, menos 1,5 dá 1,5 positivo. 1,5 dividido por 6 é a mesma coisa que 1,4, né? Ó, eu tenho 4 vezes 1,5 dentro do 6. 2 vezes 1,5, 3. E 2 vezes 3, 6. Então, dá 1,4. E 1,4 a gente sabe que é 0,25 ampere. Então, voltando lá nas opções, né? 0,25 ampere. A alternativa A. Questão bem interessante, né? Eu esqueci de falar, mas ela está dentro ali de eletrodinâmica, dentro da parte de circuitos e geradores, principalmente, e não é muito difícil, tá? O principal era saber o que é um receptor. Isso é difícil, não é algo que cai muito no Enem. Não sei se você deve se preocupar tanto com isso, mas é aquela, né? Quanto mais você souber, melhor. Então, espero que tenha gostado e tenha entendido, e vamos para a próxima.